Olá, como estão os nossos estudantes da Bíblia Sagrada? Como está a sua meditação a cada dia, né? Lembre-se que eu falei a semana passada que é bom meditarmos na vida de Jesus um pouquinho a cada dia? E é verdade, né? Muitas pessoas deixaram aqui o comentário, disseram da sua experiência com Cristo, alguns reafirmaram a sua experiência com Cristo. Como tem sido a sua comunhão? Tem usado a Bíblia Sagrada? Tem estudado a Bíblia Sagrada? Coloque nos comentários aqui, eu quero saber, tá bom? Mas mais do que isso é importante para você mesmo perceber a necessidade que temos do estudo da Palavra de Deus a cada dia. Quantas pessoas levantam bem cedo de manhã e já vão para a Bíblia Sagrada? Às vezes no corre-corre, você lê apenas um capítulo, apenas alguns versículos, não importa. Tenha lá uma caixinha de mensagens, sabe essas caixinhas de passagens bíblicas? Tome leia aquela mensagem para o seu dia. Alguns têm no celular mesmo um alertazinho ali que venha o texto bíblico do dia. Faça isso é muito bom, tá bom? E se você gosta dos nossos programas, não se esqueça, deixe aí o seu positivo, se inscreva no canal. Eu quero muito aumentar esse número. Tá difícil chegar aos 20 mil, viu? Mas eu quero ter mais alunos, não apenas da Escola da Sabatina, né? Escola Sabatina, mas também da Escola de Profecia. Estamos aqui com o livro de Daniel, estamos quase terminando o livro de Daniel, né? Ainda vai um bom tempo ainda, porque temos alguns versos muito complexos ali em Daniel capítulo 11, mas assista desde o capítulo 1 e vai adiantando paulatinamente. Logo vou postar aqui mais um capítulo, Daniel capítulo 11, mais um período. Mas hoje o nosso assunto é o assunto que estamos estudando, o livro de Marcos, né? Chegamos à última lição, o último estudo, né? E o assunto é a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que o título é O Senhor ressuscitado. O Senhor ressuscitado. Mas antes de iniciarmos, vamos orar e pedir a sabedoria vinda do céu para a gente compreender a Bíblia Sagrada. Faça isso a cada dia, sempre que você ler a Bíblia Sagrada. Está bem? Vamos orar. Querido Pai Celestial, eu louvo o seu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por ter nos deixado a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos conta essa grande história, maravilhosa história do amor, que foi a primeira vinda de Jesus a essa terra. Senhor, nos ajude a compreendermos esse grande amor e este plano da redenção que Jesus está traçando para salvar a mim e salvar as pessoas que estão aqui orando comigo. Abençoe essas pessoas, Senhor. Essas pessoas estão estudando neste momento comigo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E você responde, amém. Né? Sabe, eu já tive o privilégio de estar em Jerusalém algumas vezes. E Jerusalém recebe, assim, milhares de peregrinos a cada dia. Alguns são cristãos, alguns são muçulmanos, né? Outros são apenas turistas. Todos os dias as pessoas estão indo a alguns lugares e um dos lugares está relacionado com o nosso assunto de hoje, a ressurreição. Deixa eu falar do primeiro deles. O primeiro deles é chamado Igreja do Santo Sepulcro. Milhares de pessoas visitam esse local que fica ali dentro da cidade velha de Jerusalém. E acredita-se que ali é o local da sepultura de Jesus. Eu ainda lembro a primeira vez que lá estive, em 1992. Olha, bastante tempo. E quem nos atendeu ali foi um frei chamado Frei Emílio, um franciscano. E ele nos levou para mostrar ali os locais. Já havíamos conversado com ele, um brasileiro, né? E quando subíamos a escada do que eles acreditam ser o Calvário, e eu não posso dizer que é ou não é uma possibilidade, né? Você chega no local onde a cruz de Cristo foi colocada. Muitas pessoas colocam sua mão ali, naquela rocha, fazem suas promessas e tudo mais, né?
Mas é bom visitar esses lugares para meditarmos na vida de Cristo. Existe inclusive um local logo na entrada que acredita-se que foi o local que colocaram o corpo de Jesus Cristo. E quantas pessoas vão àquele local? Alguns idolatram o local, né? Mas eu acho que é interessante visitar o local. É um local turístico e pode ser o local onde Jesus foi não apenas crucificado, mas sepultado. Ainda dentro dessa grande igreja, a Igreja do Santo Sepulcro, que é um complexo grande, você vai caminhando e você chega a um local onde dizem que ali é o túmulo de Jesus, né? E faz uma fila longa, pessoas querendo entrar e visualizar ali. Na verdade, o Frei Emílio parou a fila para a gente entrar e poder filmarmos ali o local, na ocasião em que lá estive, né? Depois visitei outras vezes o local também. É um local muito interessante, histórico, né? A Igreja do Santo Sepulcro, né? Milhares de pessoas visitam ali. Alguns choram, se emocionam, creem realmente que ali é o sepulcro de Jesus. Isso vem sendo visitado há séculos, né? Há séculos. Mas existe um outro local também. Quando você sai de Jerusalém, pela porta de Damasco, que é uma porta maravilhosa, eu acho fantástica aquela porta. Se você for a Jerusalém, visite essa porta, esse local de entrada. Milhares de pessoas passam por ali de um lado para outro, porque você vai chegar num lado mais árabe ali de Israel, né, ou de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, né? É um local muito movimentado, muita gente vendendo algumas coisas, né? E ali próximo tem uma rodoviária. Eu mesmo usei essa rodoviária quando fui a Belém. Já fui a Belém de carro, mas também já fui a Belém de ônibus. E de ônibus ali é o local onde você pega o ônibus, ou pelo menos próximo dali, você toma o ônibus que leva até Belém. E do lado dessa rodoviária, você tem uma montanha que dá a impressão de uma caveira. Ela tem sofrido erosões ao longo do tempo, né? Mas a aparência, ainda hoje, ainda a aparência de uma caveira. Quando eu fui a primeira vez, parecia mais, né? Os dois olhos, o nariz, a boca. E muitas pessoas creem que ali seja o Monte Calvário, porque Calvário significa caveira, o Monte da Caveira, o Monte Calvário. E muitas pessoas vão ali visitar esse local. Bem próximo, do lado ali dessa rodoviária, existe um jardim que é chamado Jardim da Tumba, ou Garden Tomb em inglês, não é? Nossa, que lugar fantástico! Passear por aquelas alamedas ali, com árvores. E eu lembro a primeira vez que lá estive, eu entrevistei uma pessoa que tomava conta daquele local e perguntei: o senhor acredita que esse seja o local da sepultura de Jesus? Ele disse: olha, não dá para afirmar com certeza, mas é um local muito bom para você meditar. Nós temos uma sepultura antiga, nos moldes da época de Cristo, e quando a gente entra aqui, a gente medita que Jesus veio a essa terra, foi sepultado e ressuscitou. E realmente, quando eu entrei dentro daquela sepultura, eu vi uma placa na porta, onde estava escrito: ele não está aqui porque já ressuscitou. Olha que coisa impressionante. Esse é o pensamento de todo cristão. Jesus não está aqui na terra, ele está no céu, porque ele ressuscitou. É por isso que o título de hoje, da última lição, que estamos estudando no livro de Marcos, fala de O Senhor ressuscitado. Esse é o título, né? Esse é o título. E que bom a gente poder pensar e meditar em Jesus Cristo, né? Então vamos iniciar aqui o nosso estudo pelo verso principal. Vocês sabem que cada lição tem um verso principal que a gente chama de verso para memorizar. No passado chamava-se verso de ouro, verso áureo. Então vamos ler esse primeiro verso. Diz assim, Marcos 16, verso 6. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Então, vamos relembrar um pouquinho do que estudamos a semana passada.
Os discípulos ficaram decepcionados com os acontecimentos, né? Também ficaram com medo. Afinal de contas, se mataram o mestre, eles eram os discípulos, também corriam o risco de serem mortos, né? Então estavam escondidos, estavam tristes, decepcionados, desanimados, sem rumo. O que vamos fazer agora? Isso era muito natural, né? Mas parece que eles esqueceram de tudo que Jesus tinha dito. Porque Jesus já tinha dito para eles que ele seria entregue na mão daquelas pessoas, que ele seria morto. E mais ainda, tinha dito que ele ressuscitaria. As mulheres parece que eram mais corajosas, né? Elas tinham um objetivo: honrar a morte do mestre amado. Elas queriam fazer alguma coisa por ele, pelo mestre. Mas vejam, o livro que eu tenho citado algumas vezes aqui é o livro O Desejado de Todas as Nações, que eu recomendo que você leia. Ele trata, na página 620, sobre esse assunto da desesperança, né? A falta de esperança dos discípulos. Veja o que diz ali. Com a morte de Cristo, pereceram as esperanças dos discípulos. Olhavam para suas pálpebras fechadas e a cabeça pendida, o cabelo empastado de sangue, as mãos e os pés traspassados. E era indescritível a angústia que sentiam. Até o último momento não acreditavam que ele morreria. Mal podiam crer que estivesse realmente morto. Esmagados pela dor, não recordavam suas palavras que prediziam exatamente isso. Nada do que ele lhes dissera dava conforto. Via unicamente a cruz e a vítima ensanguentada. Para eles o futuro parecia escuro e desesperador. Sua fé em Jesus morrera. No entanto, nunca haviam amado tanto seu Senhor. Nunca antes haviam assim compreendido o seu valor e a necessidade que tinham da presença dele. Sabe, parece que eu estou ouvindo os discípulos dizendo assim: acabou. Foram 3 anos e meio de esperança e fé, mas agora tudo terminou. E agora? O que vai acontecer? Apostamos tudo nesse mestre, mas foi tudo ilusão. Mas depois dessa tristeza imensa, vem a alegria tão grande que parece que não é verdade, né? Esse é o nosso estudo, né? Alegrando-se na ressurreição. Alegrando-se na ressurreição. E o texto base se encontra em Marcos capítulo 15, 42 a 47. Esse é o primeiro texto dessa parte. Diz assim: E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isso é, véspera do sábado, sexta-feira, com certeza, né? Para nós que falamos português, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Então vejam, vocês, a própria lição, ela diz o seguinte, que os 4 evangelhos dizem que Jesus morreu no dia da preparação. Ou seja, Jesus morreu no fim da tarde de sexta-feira e foi sepultado antes do pôr do sol. Tanto é que nós comemoramos, como cristãos, né, especialmente a Igreja Católica, a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão. Então está muito claro que Jesus morreu numa sexta-feira, o dia que antecede o 7º dia da semana, que é o sábado. Exatamente, não é? Mas vamos ver, essa parte nós já vimos a semana passada, né, da morte de Jesus. Agora nos interessa a ressurreição. E começa a contar isso
no Marcos capítulo 16, dos versos 1 ao 3. Diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Então vejam vocês, a lição continua dizendo agora a respeito do próximo dia, que é o sábado. Diz assim: No sábado o Senhor descansou na sepultura. E os discípulos fizeram o mesmo, conforme está em Lucas também, no capítulo 23, verso 56. Essa seria uma declaração bastante estranha se Jesus tivesse diminuído, pelo menos na mente de seus seguidores, a obrigação de guardar o quarto mandamento. Então nós temos a sexta-feira, Jesus morre. E nós temos o sábado, ele descansa na sepultura, né? E aí vem o primeiro dia da semana, o domingo, né? Quando Jesus ressurge. É a ressurreição de Jesus. E no livro Primeiros Escritos, Ellen White diz: resplandecendo ao redor a luz dos anjos, mais brilhante do que o sol, a guarda romana caiu como morta ao chão. Um dos anjos lançou mão da grande pedra, rolou-a da porta do túmulo e sentou-se sobre ela. O outro entrou no túmulo e desatou o pano da cabeça de Jesus. Então o anjo do céu, com uma voz que fez a terra tremer, bradou: Filho de Deus, teu pai te chama, vem para fora. A morte não poderia ter domínio sobre ele. Jesus ressurgiu dos mortos, qual vencedor triunfante. Com temor solene, as hostes angelicais contemplaram a cena. E saindo Jesus do sepulcro, aqueles anjos resplandecentes se prostraram em terra, em adoração, e o saudaram com cânticos de vitória e triunfo. Que coisa interessante, né? Eu imagino a cena. Sabe, existem alguns filmes que mostram essa cena gloriosa e a gente fica assim impressionado, né? A gente não sabe se foi exatamente daquele jeito, um anjo descendo do céu, quem sabe olhando para a pedra e fazendo... E a pedra voando para longe, né? E agora o anjo diz: Jesus, teu pai te chama. E Jesus vem para fora, né? Ah, que coisa impressionante. A lição faz uma pergunta. A pergunta é: qual é o memorial da ressurreição? E a gente pode ver a resposta no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 10 a 12. Esse é o memorial da ressurreição. Diz assim: E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, quando você é batizado como Jesus foi batizado, por imersão, você é mergulhado nas águas, aquilo simboliza a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida. Por isso que a graça de Cristo não deixa você do jeito que está. A graça de Cristo é essa aqui, ó. Você se batiza, morre para o pecado. E há uma transformação, você ressuscita, você nasce de novo. Esse é o memorial da ressurreição. Algumas pessoas querem dizer que guardam domingo porque o domingo é o memorial da ressurreição. Não é isso que a Bíblia diz. Tá? A Bíblia diz que a ressurreição de Jesus tem simbolismo no batismo, quando você morre para o pecado e ressuscita para a vida eterna. E a própria lição da escola sabatina, ela faz o seguinte comentário: não há sequer um verso na Bíblia sugerindo a santificação do domingo como memorial da ressurreição. Esse memorial é o batismo. Conforme diz lá em Romanos 6, verso 4, diz assim: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida.
Apesar da teologia equivocada a respeito do domingo, devemos nos alegrar na ressurreição de Jesus ocorrida nesse dia. Por sua morte e ressurreição, ele triunfou sobre a morte. E em sua ressurreição, obtemos a certeza da nossa própria ressurreição. Na verdade, a ressurreição, ela apontava para a ressurreição final. Ellen White, em uma meditação matinal, que tem como título Para Conhecê-lo, lá no dia 23 de dezembro dessa meditação, ela diz o seguinte: a ressurreição de Jesus foi uma amostra da ressurreição final de todos os que nele dormem. Da mesma forma, os que dormem em Jesus ressurgirão. Reconheceremos nossos amigos tal qual os discípulos reconheceram a Jesus. Até essa hora triunfal, quando a última trombeta soar e o vasto exército ressurgirá pela vitória eterna. Todo santo que dorme será guardado em segurança como uma preciosa joia que Deus conhece pelo nome. Ah, aquele dia vai ser um dia glorioso. A volta de Jesus. Os salvos em Cristo ressuscitarão ao soar da trombeta, né? Assim como o anjo chamou Jesus, Jesus, teu Pai te chama. Jesus vai chamar aqueles que morreram crendo nele, né? Ele mesmo disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E você vai poder ver ali, quem sabe, a sua mãe, o seu pai, o seu avó, sua avó, o seu avô, os antepassados que morreram em Cristo, né? Ressurgindo. Ah, essa é a nossa esperança. A esperança de todo cristão que aguarda a segunda vinda de Jesus. Aí vamos para mais uma parte. Pedra removida. E vamos ler mais um trechinho aqui do livro de Marcos. Diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Tiago compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, como já lemos, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. Nós temos aqui algumas evidências da ressurreição. Algumas pessoas não acreditam que Jesus ressuscitou. Mas vejam as evidências que o próprio texto da Bíblia apresenta e a história nos apresenta. Primeiro, basta crer que Deus é o Criador. Se Ele cria, Ele pode recriar. Ele pode fazer ressurgir. Agora, se você não acredita que Deus é o Criador, aí realmente é o fim de tudo, né? O segundo ponto, a tumba ficou vazia. Está vazia até hoje lá, né? Normalmente as tumbas de pessoas famosas, né? Se você abrir a tumba, está o corpo. Em alguns lugares, por exemplo, eu lembro que visitei um dia a Praça Vermelha, lá em Moscou, e estava lá o corpo de Lenin, embalsamado, aquele negócio todo, né? Pessoas reverenciando ainda aquela pessoa ali. Terceiro, a explicação de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus não é verdadeira. Eles não poderiam ter passado pelos guardas, eles seriam mortos, não é? Foi uma história inventada pelos sacerdotes, se você ler bem ali a história. 4. Muitos viram o Cristo ressuscitado. Na verdade, quando você lê o livro de Paulo, as cartas de Paulo, você vai perceber que centenas de pessoas, né? Ele fala inclusive de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado.
Número 5. A igreja cristã foi fundada por pessoas que afirmavam ter visto o Senhor ressurreto. Por que essas pessoas morreriam pelo que soubessem ser mentira? Por que uma pessoa vai morrer sabendo que é algo mentiroso? Não, eles tinham certeza, eles viram, né? E é interessante, as primeiras pessoas que viram Jesus foram mulheres. Por isso que o próximo tópico chama-se Mulheres junto ao túmulo. Mulheres junto ao túmulo. Vamos ler novamente o livro O Desejado de Todas as Nações, na página 633. Ellen White diz o seguinte: as mulheres que estiveram ao pé da cruz de Cristo esperaram, atentas que passassem as horas do sábado. Não pensavam em sua ressurreição, o sol de suas esperanças havia desaparecido e tornara-se noite em seu coração. Relembravam entre si as obras de misericórdia realizadas por Cristo, bem como suas palavras de conforto. Entretanto, não se lembravam dessas outras palavras, eu os verei outra vez, que está em João capítulo 16, verso 22. Então, as mulheres, após a morte de Jesus, estavam tristes também, estavam silenciosas, né? E por causa de toda aquela situação, elas também tinham medo do que ia vir. O futuro era incerto, né? Não passava pela mente delas que Jesus ressuscitaria, embora Jesus tenha prometido isso aos discípulos, né? Vamos seguir a nossa leitura. Marcos 16, verso 9 a 13. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Era muito difícil, era bom demais para ser verdade. Como é que pode? Tem certeza? Ressuscitou mesmo? E o livro Desejado de Todas as Nações diz o seguinte: ressuscitou! Ressuscitou! As mulheres repetiam continuamente as palavras. Não havia mais necessidade de especiarias para a unção. O Salvador estava vivo e não morto. Lembraram-se então de que, falando em sua morte, ele havia declarado que ressurgiria. Que dia para o mundo! Apressadas, as mulheres do sepulcro se afastaram e, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. A história se repete em Mateus 28, verso 8. Né? E aqui aparece na lição mais uma evidência da ressurreição de Cristo. A lição diz o seguinte: a primeira pessoa a ver a Jesus vivo foi Maria Madalena. Outras mulheres também o viram. É significativo que as primeiras pessoas a verem o Senhor ressurreto foram mulheres. Como no mundo antigo as mulheres não tinham posição elevada como testemunhas, se essa história fosse inventada, homens teriam sido apontados como as primeiras testemunhas. Mas não foram homens. Nem sequer os 11 discípulos, mas uma mulher. Ela contou a boa notícia aos discípulos, né? E mulher gosta da notícia, né? Ainda mais boa notícia, né? Ai, elas levaram essa boa notícia, né? Mas depois Jesus apareceu também, para eles também, né? Marcos 16, verso 14 diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, verso 15. E continuando a leitura da Bíblia, segue Marcos dizendo:
E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos 16, 17 a 20. Ele deu essa missão para os discípulos. E os discípulos saíram pregando, diz Marcos. Felizes, falando de Jesus, agora um Jesus vivo, ressuscitado, né? No livro Atos dos Apóstolos, na página 18, Ellen White diz: antes de subir ao céu, Cristo deu aos discípulos uma missão. Vocês são as testemunhas de minha vida de sacrifício em favor do mundo. A comissão do Evangelho é a carta magna missionária do reino de Cristo. Os discípulos deviam trabalhar fervorosamente pelas pessoas, estendendo a todas o convite de misericórdia. Em Marcos 16, 15, 16 tem a mensagem para a gente. Diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a minha missão, essa é a sua missão, essa é a nossa missão, não é? Levar a mensagem aí à sua vizinhança, a um parente seu, a um amigo, um colega de trabalho. Levar essa mensagem para o seu bairro, né? Talvez Deus te use para ir para o campo missionário, um lugar mais distante, lá para o Amazonas, lá para Mato Grosso, ou para outro país, né? Eu não sei. Deus tem um plano para cada um, né? Por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entregue essa missão, a tua missão, nas mãos de Deus, e ele vai mostrar para onde você deve ir, né? Entregue-se na mão de Deus para ser usado por ele. Quantas pessoas distribuíram livros, outros distribuem folhetos, outros apenas falam palavras de amor e de esperança, outros agem ajudando as pessoas. Deus tem um propósito para cada um. Você é um missionário também, porque Deus lhe deu uma missão, né? Vamos orar? Vamos orar para que Deus ilumine a nossa mente, nos mostre qual é a nossa missão e o que podemos fazer por Ele nessa terra. Vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos sempre o Teu nome porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nos mostre onde devemos ir e o que devemos fazer. Derrame o Espírito Santo em nossa vida para que possamos fazer a diferença onde vivemos. Nos dê a graça de vermos nossos entes queridos que dormiram. Nós queremos vê-los vivos novamente, porque confiaram em Ti e o Senhor prometeu que eles ressuscitariam. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Encerramos o programa de hoje. Na verdade, encerramos o Evangelho de Marcos, o nosso estudo, mas o que você achou? Aprendeu bastante? Gostou do livro de Marcos? Coloque aqui nos comentários, me diga o que você achou. E se gostou, deixe esse seu positivo aí, isso é muito importante aqui. Às vezes a gente tem 1.500 pessoas, 2.000 pessoas que assistiram a lição e temos lá 200 likes. Olha, só 200 gostaram? Não é possível. Se você gostou, clique aí no botãozinho do positivo. Deixe o positivo aí para mim também, tá bom? E compartilhe essa bênção com outras pessoas, né? Que outras pessoas possam também assistir, né? Acione aí esse sininho das notificações e na próxima semana a gente vai se ver novamente, agora com um novo estudo. Um novo estudo. O título é Temas do Evangelho de João. Nós vamos estudar o livro de João, mas não verso a verso. Vamos estudar alguns temas, né, que aparecem aqui no livro de João. Começando com o primeiro, que é sinais que apontam o caminho, sinais da divindade.
a história de fundo, o prólogo, e assim vai. Tá? E nós vamos estudar aí o livro de João, que é outro evangelho maravilhoso, espetacular, né? Sempre é bom estudar a Bíblia Sagrada. E eu queria terminar com vocês no dia de hoje com uma bênção que está aqui em Deuteronômio. Diz assim, na verdade, é um desejo para você, para a sua família, para aqueles que assistem o canal. Eu finalizo dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não se esqueçam, chegou a hora da volta de Jesus. Maranata. Nos vemos no próximo estudo. Que Deus te abençoe.